Prezadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje é o 4º domingo da Páscoa, conhecido como Domingo do Bom Pastor. Estamos no ano A, e a liturgia nos propõe como primeira leitura o discurso de São Pedro no dia de Pentecostes. Depois de falar sobre a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo, Pedro diz com contundência que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Ele foi constituído Senhor com a sua ressurreição e ascensão ao céu. Quando ouviram isso, ficaram com o coração aflito, arrependido, e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que devemos fazer? O mal já está feito. Há alguma esperança? Sim. Pedro respondeu: Convertei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo vai congregá-los. A promessa é para vós e vossos filhos, ou seja, os judeus, e também para os que estão longe, ou seja, os gentios. O Espírito Santo vai fazer de todos uma única família, a Igreja, por meio do batismo. Os que aceitaram as palavras de Pedro e receberam o batismo foram mais ou menos 3.000 pessoas. Assim, a Igreja, pequenino rebanho, começa a crescer. O pastor invisível é Cristo. Pedro é o pastor visível, a quem Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Mas antes, Pedro teve que dizer 3 vezes que o amava. Só pode apacentar quem ama. E Jesus é nosso pastor, porque nos amou até o fim. O Salmo 22 é célebre: o Senhor é o pastor que me conduz, nada me falta. O salmista se compara a uma ovelha que se mantém segura, porque o pastor que a conduz leva-a até os prados verdejantes, onde ela se alimenta, as águas repousantes, onde ela bebe e restaura as suas forças, protege a ovelha com seu bastão, com seu cajado, de modo que o fiel, confiante no Senhor, nada tem a temer. Mesmo passando pelo vale das trevas, o Senhor trata o salmista com a hospitalidade dada às visitas naquele tempo. Preparais à minha frente uma mesa e ungis minha cabeça com óleo. Ungir com óleo quer dizer perfumar, dar um perfume para a visita. É assim que o Senhor trata o salmista. Por isso o salmista está feliz, diz que será feliz por toda a sua vida e que habitará na casa do Senhor para sempre. A casa do Senhor é o melhor lugar que existe. O Senhor é meu pastor, nada me falta. A segunda leitura é tirada da primeira carta de São Pedro. É uma exortação à paciência no sofrimento. Sofrimento este por termos feito o bem. Esta paciência nos torna agradáveis a Deus. Nós fomos chamados para sofrer pelo nome do Senhor. Também Cristo sofreu, dando-nos um exemplo, para que sigamos os passos dele. Não cometeu pecado, não disse nenhuma mentira, não retribuía as injúrias quando era injuriado, não ameaçava quando era atormentado, colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, ele carregou nossos pecados em seu próprio corpo, para que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos curados. Nós andávamos como ovelhas desgarradas, sem pastor, mas agora nós voltamos ao pastor e supervisor de nossas almas. A palavra grega aqui é episcopos, que poderia ser traduzida por bispo. Jesus é o pastor e o bispo das nossas almas. Mas episcopos, literalmente, é aquele que olha por cima, é o supervisor, é aquele que vigia, aquele que guarda. Então, nosso Senhor, por ter morrido por suas ovelhas, por nos ter salvado por suas feridas, nos reconduziu a Ele.
já não somos mais ovelhas desgarradas. Agora, pelo batismo, nós somos um único rebanho que se reúne à mesa eucarística para comer do mesmo pão e beber do mesmo cálice. O Evangelho traz hoje o início do sermão do Bom Pastor, ou seja, o início do capítulo 10 de São João. Jesus começa falando sobre a porta que dá acesso às ovelhas. Quem não entra pela porta, mas sobe por outro lugar, é um ladrão, é um assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora, e faz sair todas as que são sua, sair para as pastagens. Caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Tudo isso é tirado do ambiente pastoril. Quem ouvia entendia perfeitamente, mas não sabia o que Jesus queria dizer. Então Jesus disse: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas, a porta que dá acesso às ovelhas. Quem quiser apacentá-las tem que passar por Jesus. O pastor não é pastor por si mesmo, mas por Cristo. O sacerdócio que ele exerce sobre o altar, exerce na pessoa de Cristo. Quando ele prega, deve pregar as palavras de Cristo. E quando governa, deve governar com o amor com que Cristo nos conduziu ao Pai. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Este versículo é célebre, João 10, 10. Já foi tema de um cântico. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Nosso Senhor ensinou-nos assim como deve ser um pastor. O pastor da sua igreja não cuida de animais, mas de almas vivas. O pastor da sua igreja não tem um rebanho para uso próprio, mas ele tem que se imolar pelo rebanho. O pastor não tem acesso direto às ovelhas, ele tem que passar pela porta. Essa porta é Jesus. Quanto mais o pastor se identifica com Jesus, mais as ovelhas ouvirão a sua voz e o seguirão. Neste dia, a igreja nos convida a rezar pelas vocações. A falta de vocações é um problema nacional e mundial. Aqui em Anápolis nós temos uma realidade tão diferente que causa espanto. Enquanto no Seminário Arquidiocesano de Goiânia há apenas 32 seminaristas, englobando 7 dioceses, aqui em Anápolis nós temos 30 seminaristas maiores e 8 seminaristas do propedêutico, e as vocações são abundantes. Por quê? As vocações vêm das famílias numerosas, famílias educadoras, e Deus dá vocações quando os fiéis rezam por elas. E a nossa diocese aprendeu durante muito tempo a rezar. A cidade de Anápolis é como um oásis de fertilidade no meio de um grande deserto. Mas não basta que haja muitos padres. É preciso que haja muitos padres santos, porque é pela santidade que se conduz as almas para Deus. Por isso, hoje, peçamos a Deus que nos dê pastores, como Ele prometeu no livro do profeta Isaías, eu vos darei pastores, mas que nos dê pastores como Ele. Pastores que só pensem na glorificação de Deus e na salvação das almas a eles confiadas. Aproveitemos a ocasião para pedir também pelas vocações religiosas e, de um modo especial, pela comunidade desejada das Irmãs Provida, para que o Senhor envie operários para a sua messe, a fim de que esta casa nunca feche as portas ao menino Jesus que vem na pessoa de uma criança por nascer. Vamos, além disso, renovar o nosso propósito de sermos obedientes aos pastores que Deus nos deu. Em primeiro lugar ao Papa, depois ao Bispo, depois ao nosso pároco e assim por diante. Porque foi pela obediência que Jesus salvou o mundo. E sem obediência, nada tem valor. Que Maria Santíssima e seu castíssimo esposo São José nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.